Olá, eu sou o professor Arthur Viana. Nós estamos aqui nesta videoaula para estudar um pouco mais, nos aprofundar a respeito do campo do saber da pedagogia social, principalmente entendendo os motivos pelos quais nós vamos constituindo este local como um local especial da aprendizagem ou do processo de ensino-aprendizagem que fazemos nas escolas, nos ambientes não escolares, né, e em todos os outros lugares que exercemos a nossa docência. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula organizada pelo grupo de estudos, ensino, pesquisa, fora da sala de aula, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E são para esses alunos e todos os outros interessados sobre a temática que nós nos dirigimos neste dia. Nessa aula, nós vamos falar um pouco do que seja educar para fora da sala de aula. Ou seja, é possível entendermos isso como uma prática não somente coerente, mas também uma prática possível de ser realizada e, digo mais, necessária de ser realizada ao longo da nossa Constituição enquanto profissionais da educação. Então é sobre isso que nós vamos versar um pouco nesse momento, no nosso trabalho, na nossa organização mental que iremos fazer, né? Educar para fora da sala de aula, educar no sentido de nos constituirmos como sujeitos que vão, aos poucos, se fazendo compreender, se fazendo se entender a partir deste local, que é um local privilegiado de ensino-aprendizagem. Bom, nessa proposta de vídeos que nós vamos fazer, o primeiro é sobre como educar para fora da sala de aula. E educar para fora da sala de aula é entender como é que a pedagogia social ela se transforma numa ferramenta de trabalho válida para que a gente possa exercer a nossa atividade, a nossa função enquanto docentes. E aí começa a nossa primeira motivação e nosso primeiro intuito de reflexão, né? Porque enquanto estamos trabalhando enquanto educadores, e aí começo com a premissa do autor finlandês Hans Uvenot, que vai falar que toda pedagogia ela é social, né? Então nós, enquanto educadores e que trabalhamos no social, temos que entender que trabalhar no social é trabalhar com sujeitos que vão constituindo a sua identidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos, dentro de grupos sociais, dentro de grupos que vão exigir de cada um deles uma função social, um papel social a ser cumprido. Então a educação ela passa também a ser o local, o espaço no qual o educador social ele se vê nesse ponto de interrogação, nessa encruzilhada. Como ajudar o sujeito a constituir a sua identidade enquanto ser humano dentro de grupos sociais específicos e cumprindo a sua função social sem perder a dimensão da sua subjetividade. E, principalmente, o educador social ele se vê nessa encruzilhada, e que é uma encruzilhada muito mais ampla e muito mais complexa, quando ele se encontra, tanto o educador quanto o educando, em situações de vulnerabilidade social. Então, esse processo se complexifica um pouco mais e é exigido desses indivíduos outras posturas que muitas vezes não são compreendidas pelas outras instituições. Por isso é que falamos que a escola ela é apenas 1/3 do processo educacional. A educação é muito mais do que o ambiente escolar. Na verdade, como garantia de direito, né, na sociedade brasileira, a educação ela passa pela educação formal, não formal e informal. O que nós fazemos uma opção, dentro das nossas reflexões do nosso grupo, de chamar educação escolar como formal e educação não formal e informal como não escolar. Portanto, a escola é apenas 1/3 da educação. 1/3 importante, fundamental, 1/3 que é exigido bastante desse espaço, só que só com 1/3. Nós não vamos dar conta de dar a atenção necessária para constituir esse sujeito enquanto indivíduo de um grupo, exercendo uma função social e constituindo a sua identidade. Se não fizermos parceria com os outros 2/3 da educação, que é o não formal e informal, que se dá em outros ambientes educacionais e outras instituições também postas dentro da sociedade brasileira. Por isso, que a primeira coisa que temos que perceber, ou temos que intuir, né, dentro desse processo, é que temos que pensar numa educação que seja uma educação em que o sujeito vai se formar
o que o sujeito vai se preparar para a docência de forma ampliada, não pensando apenas na escola, ou seja, 1/3 da educação, mas na educação de uma forma muito maior, muito mais ampla, e que converse com os outros 2/3 da forma de fazer educação, que é o não formal e o informal, que é dado pelos grupos sociais e pelas instituições que compõem a sociedade brasileira. Isso não é algo que é inventado de uma hora para outra dentro do sistema brasileiro, né, ou dentro do que se pensa sobre educação nesse país. Ao contrário, isso é dado pela legislação. As próprias políticas públicas e a legislação brasileira, ela já pensa a respeito dessa importância de uma docência ampliada, né? Por exemplo, quando pegamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 93, 94 e 96, nós, ao entendermos a dimensão do ensino, ela explica que o ensino, para além de dimensões que vão ser tocantes à dimensão da escola, nós também temos um espaço todo vincular a respeito dos ambientes não escolares, como vemos no inciso 10º, né, da valorização da experiência extraescolar, assim como a vinculação da educação escolar com outras práticas sociais e também a dimensão do trabalho. E o mais interessante é que no 13º, inciso que vai ser incluso no ano de 2016, pela Lei 13.632, né, o ensino também vai ser entendido como um espaço de garantia de direitos à educação que passa por métodos ou por formas, maneiras de atuar do ensino-aprendizagem que se dá ao longo da vida. Se dá ao longo da vida, isso vai significar o quê? Vai significar que não somente aqueles sujeitos que estão nos ambientes escolares são aqueles que têm direito à educação. Ou seja, todos nós, ao longo da nossa vida, temos direitos à educação, temos direitos a viver esse processo de ensino, os processos de ensino-aprendizagem, e que não vão passar pela escola, pela educação formal. Vai passar pela educação não formal e informal, que é a educação não escolar. Então, o governo, de alguma forma, a sociedade civil, de alguma forma, tem que garantir esses espaços não escolares para que a gente possa continuar os nossos processos de ensino-aprendizagem, de formação do indivíduo, de constituição dessa identidade social. Bom, dentro dessa mesma reflexão, nós vamos vendo que o conceito de docência, desde o parecer de 2005, vai falando que a ação educacional, ou a ação do educador, não está preso apenas a processos educativos escolares, mas também a processos não escolares. E para isso ele tem que pensar em outras formas, maneiras distintas de métodos e técnicas que possam ajudar nessa complexidade que é a forma, as práticas de ensino-aprendizagem. Isso ganha corpo, principalmente quando chega às diretrizes curriculares do curso de Pedagogia de 2006, no qual o curso de licenciatura à Pedagogia também vai exigir da formação dos professores não somente as funções do magistério para educação infantil, ensino fundamental ou cursos médios, que são modalidades da escola, mas também para áreas de serviço e apoio escolar ou outras áreas com as quais os conhecimentos pedagógicos estejam previstos em outras instituições que não sejam a instituição escolar. Então, vejam bem, a própria documentação ou a própria política pública, ela vai indicando que a formação docente, já em 2006, que não é só uma formação docente que deve ser dada para a atuação dentro do ambiente escolar, mas para todos os espaços que prevêem conhecimentos pedagógicos, museus, hospitais, assistência social, né, sindicatos, né, outras instituições da política, lugares em que, com a aparência de práticas sociais diferenciadas, exigem dos indivíduos ou auxiliam os indivíduos no processo de aprendizagem ao longo da sua vida. Então, a docência, ela não pode ser pensada numa docência escolar apenas. É uma docência pensada de forma ampliada, onde os sujeitos vão articular os conhecimentos que eles têm das ciências da educação, que nós entendemos do Brasil, que é a pedagogia, para poder atuar também em ambientes que não sejam ambientes escolares, ou seja, ambientes não escolares. É isso que estamos trazendo
como docência ampliada e que é posta e é exigida e é trazida para nós e repensada dentro da legislação e dentro das políticas pensadas para a formação de professores nesse Brasil. Bom, continuando essa reflexão, que não vem só de 1996, 2005, 2006, podemos ter agora, em 2015 também, né, a partir das diretrizes curriculares nacionais para formação em nível superior, no sentido maior, não só de pedagogia, mas de licenciatura, essa ideia de que a educação ela não é apenas o ensino escolar, ela fala de processos formativos que se desenvolvem ao longo da vida, e da vida familiar, da convivência humana, do trabalho, das instituições de ensino e pesquisa, né, dos movimentos sociais e da organização da sociedade civil. Olha os ambientes não escolares sendo ditos pela legislação. Então, quando pensamos em formação de professores, nos enganamos ou nos equivocamos que é apenas a escola, que a própria documentação, as diretrizes curriculares nacionais, fala que o nosso local também são esses outros espaços, que também têm processos educativos e formativos e que estão em instituições sociais que não são a escola. Ou seja, os outros 2/3 que eu falava da educação, que é direito dado pela Constituição brasileira, no artigo 5º, assim, tanto no artigo 5º quanto no artigo 205 da Magna de 1988, né? Reforçado por várias áreas ou vários momentos desse mesmo documento, como, por exemplo, que no artigo 12, a formação docente deve levar em consideração a observação, a análise, o planejamento, o desenvolvimento, avaliação de processos educativos e experiências educacionais em instituições educativas. O que não significa que instituições educativas devemos ler apenas como o ambiente escolar, mas toda instituição que tenha processos e rotinas de ensino, aprendizagem e educativo. Isso abrange também os espaços educativos não escolares. O artigo 18, principalmente na hora da valorização do magistério, vai ampliando essa ideia de que professor é aquele que está apenas no ambiente escolar. Na verdade, não falamos mais de professores, mas falamos dos profissionais da educação. E que é interessante que está no artigo 18, parágrafo 3º, é a valorização do magistério, professor e profissionais da educação. Então, eu estou falando de sujeitos que recebem os conteúdos vindos das ciências da educação, vindos das licenciaturas, e que atuam em ambientes educacionais e, que não são escolares e que também são profissionais da educação. E que devem ter também garantidos na sua formação os conteúdos mínimos para atuar em ambientes que não sejam escolares, porque isso também é uma forma de valorização da constituição de um magistério que não é pensado apenas no ambiente escolar, mas em todos os ambientes sociais que possuem rotinas de ensino-aprendizagem. E aí nós vamos ganhando corpo com a ideia não somente de uma docência ampliada, ou pensar em formar docentes de forma ampliada, que, repito, significa para espaços escolares e não escolares, mas também pensarmos em como constituirmos espaços que sejam espaços de integração entre esses sujeitos que trabalham dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar, e que sejam legítimos. E esse é um grande passo que ainda não conseguimos realizar nesse país, que é um processo em Constituição e que a pedagogia social ela aparece como uma das possibilidades a serem trabalhadas ou a serem discutidas, a serem conversadas entre nós. Então faz sentido estudarmos a pedagogia social ou introduzirmos esse campo do saber da pedagogia social na formação docente, entendendo que a formação docente ela tem que ser pensada de forma ampliada, ou seja, para além dos muros escolares, porque é o que se pede minimamente, é o que é atribuído minimamente, consensualmente, pelas políticas educacionais e pela legislação dentro desse nosso país. Então a pergunta que se faz é: cadê a pedagogia social? Ou como vamos organizando, né, esse campo do saber da pedagogia social dentro do nosso país? Se pararmos para pensar, a pedagogia social, a reflexão sobre a prática educacional fora do ambiente escolar, sempre existiu na humanidade. Não é algo novo, não é algo que foi criado ou inventado do nada. Ao contrário, ele sempre existiu. A escola é que em algum momento da história apareceu.
mas a educação não escolar, ela sempre existiu. Desde as relações sociais, quando estabelecemos relações sociais entre os indivíduos, ali havia práticas educativas não escolares, que são as não formais e informais. A escola é moderna, a escola é muito recente, né? Ela vai aparecer depois do século XV, e ainda mais como obrigatoriedade nesse país, né, no século XX. A escola é moderna. Damos uma importância muito grande, e devemos dar, porém, damos uma importância para além do necessário, até sobrepondo sobre ela algo que é muito moderno. E muitas vezes desvalorizamos as outras práticas que sempre existiram e que nos constituíram enquanto seres humanos de forma biopsicossocial. É esse clamor que nós fazemos na pedagogia social, de retomar a reflexão sobre as práticas educativas não escolares, que sempre existiram, com vários e diversos nomes. Só que agora congregamos dentro desse campo do saber para facilitar o encontro dessas reflexões e a gente possa avançar nessas reflexões, fazendo com que elas conversem não somente entre si, mas também com outras práticas educativas, como a prática educativa formal, escolar, que tanto valorizamos numa sociedade contemporânea. Bom, então, nessa constituição ou nessa preocupação maior, né, podemos entender que a pedagogia social como tal, ela vai sendo um legado alemão apreendido, compreendido e organizado no final do século XIX, início do século XX. É onde nós conseguimos, com um filósofo da educação chamado Paul Natorp, o primeiro termo cunhado, um primeiro livro com o nome Pedagogia Social, e que vem, nós sabemos, sendo trabalhado, organizado e constituído a partir dos problemas das guerras que vão acontecendo na península, no continente europeu. Né? Vem de uma Alemanha que tem grandes mudanças econômicas e sociais graves, né? E que utilizam a educação não somente como ensino obrigatório, mas como espaço também de organização social e de trabalho. Dito isso, vamos fazendo uma releitura, esses autores vão fazendo uma releitura do que seriam os autores clássicos da pedagogia, como Comênio, Pestalozzi, Feuerbach, né, o próprio Rousseau, e que vai ampliando essa ideia da educação, principalmente atrelando a ideia da educação com a ideia da ajuda e da assistência. Né? Porém, é na segunda metade do século XX que essa ideia de uma pedagogia social, de uma educação voltada para a construção do social ganha força, principalmente depois de um continente devastado por duas grandes guerras mundiais. Né? E aí vão se ganhando a construção de um campo do saber específico que possa auxiliar a pensar, né, como a utilizar a educação ou utilizar a educação como ferramenta possível para a constituição de novas sociedades ou de novos campos de trabalho, de novas formas de assistência em que o indivíduo possa exercer aquilo que ele deva exercer enquanto sujeito e cidadão. Né? No legado alemão, ou na constituição dessa construção que recebemos vindo dos países de língua alemã, nós temos essa ideia de que o educador social, aquele que trabalha com a pedagogia social, deve aprender a mediar saberes, valores, auxiliar na criação de programas de fortalecimento de competências, construir saberes e contribuir para a construção autônoma de saberes dentro dos grupos de vulnerabilidade social, e para isso vão sendo criadas algumas atividades específicas, como reforço da educação escolar, as atividades extracurriculares ou extraescolares, atendimentos à família, a questão da pré-profissionalização e, principalmente, algo que fica mais em relevo ao longo desse caminhar, que é a construção e a promoção de direitos humanos, políticos, civis e culturais dentro dos diversos ambientes ou diversas especialidades da sociedade. Né? Então, o que nós podemos aprender dessa teoria ou da construção desse campo do saber herdado da pedagogia na Alemanha? Primeiro, né, que a educação ela passa a ser a relação entre o indivíduo e a sociedade, e que não vai evitar a dimensão
do conflito, a existência do conflito. E é a partir desse enfrentamento entre o conflito que surge das relações entre o indivíduo e a sociedade que ele vai ganhando a emancipação e a liberdade das suas ações. Depois, que os grupos sociais possuem lógicas próprias de ação, e a partir daí devemos desenhar, o educador social ele é chamado a desenhar a constelação de conflitos oriundas dessa lógica de ação, que ao mesmo tempo vai demonstrar não somente a lógica de ação, mas a organização dos grupos a partir dessa lógica de ação, no sentido de defesa dos seus indivíduos e, da mesma forma, a maneira com a qual eles se linkam ou eles se juntam para permanecerem pertencentes a esse grupo social. E também a ajuda que gera ajuda. O que seria isso? Né? A educação social, a pedagogia social como uma reflexão de uma educação que vai desenvolver um contexto de entreajuda entre os sujeitos que vai fazer com que eles se permaneçam não somente no grupo, mas que também esse grupo avance diante de um tempo e espaço histórico. Isso nós vamos ver de forma muito mais clara ou de uma forma muito mais palpável nos movimentos que acontecem dentro do contexto histórico latino-americano, né? Bom, é interessante a gente trazer também a nossa Constituição, porque fizemos um recorte, que é um recorte vindo da Europa, né? Trabalhando esse conceito como um conceito que já vinha sendo formado ou que está sendo vem sendo mais avançado desses sujeitos, desses autores, desses educadores sociais, desses sujeitos da pedagogia envolvidos com a pedagogia do campo do saber, da pedagogia social na Europa. Vamos falar do Brasil, porque no Brasil também nós fizemos, ao longo da nossa história da educação, reflexão sobre práticas educativas não escolares. Nós não dávamos o nome de pedagogia social. Começamos a dar isso no começo do século XXI, final do século XX. Mas sempre fizemos também uma reflexão sobre as práticas educativas não escolares, né? A prática não formal e informal. Porém, sempre muito enraizada e muito atrelada à educação escolar. E havia um objetivo para isso. Dentro da construção de uma nação ou de ideia de nação brasileira, a escola ela foi escolhida, esse terço da educação foi escolhido como primordial para organizar os grupos sociais. Então, toda a educação para além da escola foi pensada em função da escola. O que teve o seu lado positivo e nós também colhemos o lado negativo, porque acabamos desvalorizando as práticas educativas não escolares e falando que o que mais importa é a educação escolar e não a educação não escolar. Então, não há um equilíbrio entre essas duas. Não, há uma discrepância, onde damos uma supervalorização à escola e não conseguimos dar essa mesma valorização a outras instituições educacionais que também são produtoras de saberes e que recolhem saberes oriundos de grupos sociais, principalmente os vulneráveis, e deixamos elas de lado. E falamos que apenas uma educação, ou temos a tendência de falar que apenas uma forma de educar, ou uma forma de entender a educação é a correta, e, consequentemente, acabamos criando formas hegemônicas de educação que não libertam e não emancipam, mas oprimem os grupos sociais e, principalmente, os mais vulneráveis. Então, pensar em pedagogia social no contexto brasileiro é pensar em formas de emancipação, de libertação e de transformação, principalmente dos grupos mais vulneráveis, né? Mas nós temos, dentro da nossa história da educação, temos uma reflexão também sobre as práticas educativas não escolares e onde é que nós sentimos que construímos essas reflexões, principalmente quando pensamos no Manifesto de 1932 dos pioneiros. Nós já temos dentro do conjunto dado por eles, né, que não se pensa somente numa escola pública ou numa educação pública. Anísio Teixeira, né, Lourenço Filho, estão pensando, e os seus contemporâneos, estão pensando numa educação escolar pública, sim, de qualidade, sim, mas também em práticas educativas que vão valorizando os grupos, principalmente os grupos inferiorizados pela história, né? Mas nós temos no país, na segunda metade do século XX, o grande expoente, ou a grande forma de se fazer pedagogia social, que é a educação popular, né? E a educação popular, que é uma forma de fazer pedagogia social
né, uma forma de fazer educação social, né, ela se encarna na pessoa de Paulo Freire. E Paulo Freire passa a ser quase que o único sujeito que nós recordamos quando pensamos em práticas educativas não escolares dentro desse país. A importância dele é mega, é ultra fundamental, principalmente porque ele vai trazer as questões sociais populares e a sua relação com a educação, coisa que não estava sendo vista ou deixava-se de lado nos processos formativos, educacionais, tanto para docentes quanto para educandos, né? E essa educação popular construída pelo Paulo Freire, encarnada na prática do cotidiano, nas relações estabelecidas pelos grupos de Paulo Freire, vão mostrando as diferenças e as desigualdades existentes no contexto brasileiro. Isso também vai ser levado para fora do país, quando Paulo Freire é exilado, no contexto latino-americano, tempos de ditadura, e ele vai ganhando esse poder, essa força que realmente ele tem na sua reflexão. Porém, é interessante sabermos que a educação popular é uma forma de se fazer pedagogia social. Existem diversas outras formas e outros pensadores também que não vão pensar em educação popular, mas também irão fazer a pedagogia social acontecer, a educação social acontecer. Então, a educação popular é uma forma, é uma maneira de construirmos a pedagogia social. Só que a pedagogia social é muito maior, muito mais ampla, ou abre muito mais caminhos do que a educação popular. E a educação popular, ela é fundamental para começarmos a pensar em qualquer tipo de educação para além do ambiente escolar. Porém, ela não é a única forma de se pensar isso. Então, dentro do país, fizemos uma escolha, ou foi feita uma escolha histórica da organização da educação social como quase equivalente à educação popular. Coisa que hoje, no século XXI, nós temos clareza de que não é assim. A educação social não é a educação popular. A educação popular, ela é educação social, só que a educação social também pode ser outras formas e outras práticas de exercer a educação no social. Né? No país, pela história que temos, pelos sujeitos que começaram o trabalho, criamos quase como se fosse um sinônimo. Só que hoje nós podemos perceber, entender e temos concretamente autores que fazem pedagogia social e educação social sem passar pela educação popular, fazendo outro tipo de reflexão que também vai levar à emancipação e que vai levar também à transformação dos grupos mais vulneráveis. Porém, não podemos perder de vista a importância da educação popular na construção da educação social do Brasil. Só que hoje ela é muito mais do que apenas uma educação popular. Ela é uma educação social, uma educação que vai abranger outras reflexões, né, para além do Freire e os seus sujeitos, os seus contemporâneos e os seus discípulos. Podemos construir novas formas de pensar. Por exemplo, pensar sobre docência ampliada é uma forma de pensarmos sobre pedagogia, sobre educação social e sobre pedagogia social sem viés da educação popular. Como essa, existe a animação sociocultural, né? Vai existir a educação sobre elementos ou práticas de medidas socioeducativas, né? Podemos pensar também na dimensão cultural, de ações culturais, que não necessariamente vão precisar trabalhar com a educação popular, mas vão falar de uma educação social, uma educação voltada para o social, de reflexões, educação comunitárias, né? Que vão falar sobre sujeitos produtores de saberes, né? E que vão utilizar outros autores que não são oriundos da educação popular, mas que podem constituir também, fazem parte do campo do saber da pedagogia social. No país, tivemos autores que são os autores clássicos, e vamos constituindo esse caminho, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, das nossas formas de ser, que existem cotidianamente. Né? Então, se pararmos para pensar na pedagogia social, ela é um campo teórico do saber que se faz ainda em construção. Né? E como é que ele está sendo pensado, esse campo do saber da pedagogia social no país? Através das práticas educativas desses sujeitos que estão no ambiente não escolar, através dos estudos teóricos da educação do Brasil, e aí não somente dos educadores sociais envolvidos com a educação popular, mas todos os outros também que utilizam outros autores da pedagogia social, a produção existente nas universidades
e nos sistemas escolares, porque a educação social não é somente para ambiente, quando a gente pensa em pedagogia social e educação social, nós não podemos nos limitar apenas nas instituições não escolares, mas também ela acontece dentro das universidades e dentro do próprio sistema escolar. Ela é muito mais ampla, né? E ela conversa com esses sistemas formais e está presente dentro dos sistemas formais. Isso é muito mais claro quando a gente pega os autores europeus ou do norte, do hemisfério norte, né, que já estão fazendo também, não só os europeus, mas também na Ásia, também temos esses testemunhos, essas práticas já latentes e existentes, né? E no Brasil, e no Brasil não, e na América Latina temos alguns países, como por exemplo o Uruguai também já tem claro isso, né, que é possível fazer uma educação social também dentro de ambientes formais, e nós no Brasil ainda estamos engatinhando dentro dessa ideia, até pela luta política de poderes que existe dentro do ambiente da ciência e da educação. As promoções das políticas afirmativas, que é uma forma também de atuarmos e constituirmos práticas de pedagogia social, a regulamentação da profissão do Brasil desse educador social, que é um nó que ainda estamos refletindo, pensando, mas não temos claro isso, ainda está sendo trabalhado, julgado, organizado, né? Principalmente o protagonismo das camadas empobrecidas, né? Que vão ganhando cada vez mais a sua força, né? E que vão mostrando as suas lógicas de ação, as suas lógicas de existência, né? A questão do lugar de fala, a questão do lugar de escuta, a questão do empoderamento, que são dados aos grupos minoritários, aos grupos que são silenciados ou que foram silenciados ao longo da história e que vão ganhando esse protagonismo, vão ganhando o seu espaço, vão ganhando as suas formas de ser e de viver dentro da sociedade brasileira, com muito custo, mas vão se estabelecendo como tal dentro desse panorama que nós existimos, né? Porém, toda vez que a gente se pergunta, ou que a sociedade pergunta, né, quem são esses educadores sociais, geralmente a gente tem essa visão. Para que serve um educador social, né? Geralmente um educador social serve para ser, né, ele vem para apagar incêndio, está acontecendo alguma coisa, a escola não dá conta, então o que acontece? Chama o bombeiro, né? Chama esse sujeito que vai tentar resolver ou dar conta daquilo que a escola não consegue dar conta. Ou às vezes a educação social ou aquele que está envolvido com reflexões de pedagogia social são chamados para recuperar alguém, restaurar alguém, resgatar as pessoas que andam meio perdidas dentro desse processo educacional, dentro dos processos educacionais, e que também parece que a escola formal não dá conta, e aí nós somos tratados como se fôssemos ambulâncias, ou, muitas vezes, somos chamados, os educadores sociais, os pedagogos envolvidos na reflexão sobre o social, né, para estabelecer normas, regras, como se fôssemos punir, né, aqueles que estão errados e dar os prêmios para aqueles que estão corretamente, como se fôssemos polícias, né? A figura de bombeiros, a figura de ambulância ou a figura de polícia são representações que a sociedade geralmente faz a respeito das nossas práticas enquanto educadores sociais. A grande pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: por que ganhamos isso? Né? Por que em nossos espaços de trabalho, enquanto educadores sociais, enquanto sujeitos que fazem uma reflexão específica a respeito de uma forma de exercer educação fora do ambiente escolar, nós não somos considerados docentes, somos considerados os educadores que vão salvar aquilo que está perdido, educadores que vão resgatar indivíduos que estão feridos, machucados pela condição de pobreza, ou somos educadores que vão dar regras, normas e que vão consertar aquilo que está errado, se há alguma coisa errada para ser consertada? A educação social nesse país, no nosso Brasil, na condição que nós estamos, muitas vezes ela é tratada desse jeito. O educador social serve para salvar, serve para curar, serve para punir, né? Essas são perguntas que devemos fazer. E a grande pergunta é: como mudar essas representações?
dentro dos ambientes nos quais nós nos encontramos, nos quais nós estamos ali postos, não para fazer isso, de salvar, curar ou punir ninguém. Estamos ali para praticar as relações interpessoais e utilizar a educação como parte desse processo, como parte desse espaço de construção de sociedade, de identidade social, de formação do indivíduo e de potencialização dos direitos e deveres sociais que nos fazem cidadãos, né, que são diferentes, mas que são consensuados nas suas relações interpessoais. Eu acho que já temos bastante coisa para pensar com tudo isso, não é verdade? Com bastante coisa para a gente ser, como ser um docente fora da sala de aula, ou como constituir a nossa docência dentro da sala de aula. A partir, fazendo uma recapitulação, né? A partir da compreensão que vamos buscando do que, como vai sendo constituída a pedagogia social, o que é a pedagogia social, nos colocamos num posicionamento que é o posicionamento de como ser docentes, como educarmos para fora da sala de aula, como estarmos ali, naquele ambiente educacional, não como professores, mas como educadores, fazendo aquilo que verdadeiramente deveremos fazer como educadores que estão trabalhando nos outros 2/3 da educação brasileira, que é o não formal e o informal. Não tentando reproduzir aquilo que está na escola para fora da escola, mas criando algo novo, algo diferenciado, que pode brotar a partir das relações interpessoais que vamos constituindo com os sujeitos fora do ambiente escolar. Ele trazendo aquilo que aprendeu na escola, mas de alguma forma nos constituindo e nos fazendo presentes, né, com as nossas especificidades, com as nossas reflexões, para que esse sujeito consiga a emancipação, a transformação e a libertação necessária para ser ele mesmo, na sua diferença e na diferença do seu grupo. Bom, é isso que a gente tem que parar agora para pensar. Teve muito conteúdo que foi dado nessa videoaula, que pode ser revisto, que pode ser repensado, pode ser reorganizado, pode ser ampliado com leituras. Agora, cabe a cada um de nós a gente continuar essa reflexão, que é o que verdadeiramente a gente deseja depois desse tempo juntos. Vamos continuar pensando? Grande abraço para todo mundo e nos vemos. Tchau, tchau. Fiquem bem.